Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um gato e eu tive a infelicidade de levar meu gato para o sítio do Percival. Na verdade não é o sítio, é a fazenda que ele tem no Mato Grosso, que tem jacaré. E ele queria dar o meu gato pro jacaré comer. Vê se... Você não tem vergonha não, né? Não, eu não ensino o pulo do gato, né, Marcelo? Essa é uma piada, é pra rir no Natal. Contar hoje tem direito a entender no Natal. Mostra o meu gatinho. Ó meu gatinho. Vai vendo se o jacaré de Percival... Olha lá, eu tinha colocado uns peixinhos pro meu gato. Olha lá. Vai vendo. Olha lá, vê se ele corre. Vê se ele corre do pau. Vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele, Tintim. Ó, olha lá, e bate. Já tá comendo teu negócio, abestalhado. Foi assim que eu te ensinei. Ó. Ele tá comendo o peixe todo. Bate nele, vai. Espanta esse monstro daí. Vai comer meu gato, jacaré. Olha que tamanho de jacaré. É cada jacaré grande lá na tua... Ó, olha lá. Vai, senhora, que o meu gato foge. Olha lá. Isso, vai embora. Vai agora que ele recuou. Olha lá, se ele ia lá. Jacaré do Percival pipocou pro meu gato. Pro meu gato. Cadê minha galinha? Tem uma galinha. Eu tenho uma galinha também. A galinha que é boa. Ninguém mostra a minha galinha. Coitadinha. A galinha que eu tenho. Tem uma galinha. Abdaldi, ó. Minha galinha dança, ó. Minha galinha dançarina. É. Olha lá. Minha galinha. A galinha é igual encosto. Ó, vê se alguém tem uma galinha que dança assim. Eu tenho um gato, Anderson Silva, que encara jacaré, e uma galinha no compasso certo, ó. Vai que é tua, Tafarel. Olha lá. Olha lá o meu galo, ó. Quero saber se alguém tem. Corta pra mim. Vou dizer uma coisa, poucas vezes eu vi duas coisas tão sem graça na minha vida. Eu tô tentando aqui fazer o negócio ficar engraçado, é ridículo. Eu vou te contar, esse Toby é o cara de mais mau humor que eu conheço. Eu tenho duas coisas do teu gato, é cada coisa sem graça. É melhor mudar de assunto e sair de fininho. Mostrávamos eu ontem, e você, né? Mostrávamos aqui, eu e você, a história desses três. Os dois são casados, né? E esse aqui, a mulher dele, dá uma bola para esse aqui e vira amante dele. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o marido Fernando, ele... me mostra a imagem dele matando para que a gente lembre. Por favor, a imagem dele matando para a gente poder lembrar, a gente recordar o que exatamente aconteceu. Por quê? Porque ele descobriu que a esposa, olha aqui, lembra? Né? Ela chamava Losângela e o homem, o amante Rildo. Essa é a hora que o marido encosta e atira. Atira em Rildo. Rildo ainda armado atira no marido e acaba morrendo quando é levado ao hospital. Eu disse ontem, a Silvier, a nossa linda Silvier, entrou no programa e disse, ele vai se entregar a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu. No final da noite, ele se entregou. Da imagem, você vai vendo, cadê ele? Ele tá ali no meio, ó, de azul. Ele tá ali no meio de azul, olha ele aí, você vai vendo o homem que matou, ele se entregou, disse que realmente o que fez, e pelo que me contaram, ele disse não estar arrependido do que fez, e a partir daí, ele acabou dando um depoimento de 15 minutos. 15 minutos.
E tá vendo do jeito que ele entrou? Foi o jeito que ele saiu. Foi colocado em liberdade porque, segundo a lei determina, o tempo do flagrante tinha passado, ele se apresentou horas depois espontaneamente, como ele não tem antecedente algum, tem inclusive um negócio onde trabalha normalmente, a determinação é que ele fique em liberdade para responder o assassinato. Põe no Cidade. O assassino, confesso, chegou acompanhado de 2 advogados. Ele parecia tranquilo e em nenhum momento quis esconder o rosto. Fernando da Rocha Nascimento, de 41 anos, também é empresário e se apresentou 35 horas depois do crime. Neste vídeo gravado com o celular, é possível ver um trecho do depoimento que durou cerca de 15 minutos. No depoimento, Fernando economizou palavras, mas confessou o crime. O motivo teria sido uma traição da mulher com o empresário Rildo José Brazão. Fernando e a esposa moravam próximo da empresa de Rildo. O empresário conheceu a mulher quando ela estava levando os filhos até o colégio, que ficava bem na esquina. Começou aí um relacionamento extraconjugal que terminou em tragédia. A mulher teria revelado o relacionamento extraconjugal. O empresário mora perto do local do crime e conhecia a vítima de vista. No dia do crime, Fernando usou o próprio carro e foi para a porta da empresa de Rildo. Ele esperou a chegada do outro empresário que estacionou o veículo na calçada, quando foi recebido a tiros. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. Foram 11 disparos, 5 acertaram a vítima. Fernando não tinha passagem pela polícia. Depois do depoimento, o assassino e os advogados saíram pelo portão dos fundos da delegacia para tentar despistar a imprensa. Eles não gravaram entrevista. O inquérito deve ser concluído e enviado à justiça em 10 dias. O criminoso vai responder em liberdade. Não, para tentar despistar a imprensa, não, né? Despistou, né? O repórter estava no mundo da lua, porque tinha que estar preparado, tá na cara que entrou muito fácil para sair muito fácil. Ficou 15 minutos, disparou 11 vezes, foi quase um tiro por minuto de depoimento e saiu pela porta da frente. A nossa linda Silvier tem mais informações. Boa tarde, Silvier. Marcelo, boa tarde. A única, eu digo realmente única boa notícia que a gente tem é que esse homem deve ir a júri popular, apesar de estar respondendo o processo em liberdade, e pode pegar num futuro distante de 12 a 30 anos de cadeia. Agora esse inquérito vai ser concluído e tem que saber onde está essa arma, porque até agora essa arma não foi apresentada como prova do crime. E sobre o fato ali do Fernando atirar tão bem, a polícia acredita que isso é porque ele já trabalha há muito tempo com serviço de segurança e teria curso de tiros. Uma das coisas que torna o Marcelo o assassino, confesso, ainda mais frio do que ele já é o que ele disse para o delegado. Ele falou que poupou a vida da mulher por causa dos filhos. Senão, ela também teria morrido. Marcelo. Perfeito. Obrigado, Silvier. Pois então, foi exatamente isso. Na hora ele disse para ela, eu lembro bem da reportagem, na hora ele disse para ela, só não vou te matar porque nós temos 2 filhos. Mas ele vai morrer. Quer dizer, é um crime premeditado. Ele vai e mata. A lei, evidentemente, não poderia preservar a liberdade de um sujeito desse que entra lá e mata. Ele matou. Foi traído? Foi, mas isso não quer dizer que com isso ele tem o direito de tirar a vida de ninguém. Da mesma maneira, Pimba, lembra da cachorrinha? Olha como ela tá bonitinha agora. Lembra da cachorrinha que o farmacêutico sentou a mamona? Eu preciso a imagem, Mariana, da cachorrinha apanhando, para que a gente consiga lembrar. Isso aí. Resumo. Lembra da imagem? Pois bem, nós fomos atrás outra vez do homem que espancou a cachorrinha. Corta aqui para mim. Nós fomos outra vez e fomos também localizar onde está a cachorrinha. Porque várias famílias querem adotar Sara. A questão é que precisa de uma decisão judicial que não sai nunca. Põe no Cidade. Hoje nós fizemos questão de vir até a nova moradia da Sara. A moradia
temporária, até que a justiça decida onde realmente a cadelinha Shih Tzu vai ficar. A nova dona permanece chamando a cachorrinha de Sara, até porque ela já tem 3 anos, já é acostumada a ser chamada assim. E nós vamos agora mostrar para vocês aonde ela está, como ela está sendo cuidada, se ela está bem, até porque foram muitas agressões. Esta cachorrinha que hoje brinca com os outros 2 cãezinhos é a mesma que há menos de uma semana apanhou do dono num apartamento de luxo em São Bernardo do Campo. Sara tem 3 anos e foi retirada do antigo lar por investigadores que levaram um mandado de apreensão após denúncias. A gente vai lá verificar a realidade desses fatos, né, verificar e fazer a apreensão do cachorrinho. E flagrantes registrados por vizinhos. O agressor se chama Jean. Ele trabalha como farmacêutico e vai responder por maus tratos. A cachorra está sob custódia da justiça. Ela foi atendida por um veterinário. Uma mulher que soube dos maus tratos se dispôs a adotá-la. Fiquei sabendo do que aconteceu, entrei em contato com a Comissão de Defesa do Animal da OAB e me dispus a ficar com ela. E aí, no dia, eu fui lá buscá-la. Sara vai ficar no lar provisório até que a justiça decida qual será o destino dela. E ela que ganhou 2 amiguinhos, um também que é da raça Shih Tzu e o outro da raça Maltês. Aqui está a Sara já bem entrosada. Oi, amor! Oi, tá bem? Olha aí, olha, cheia de amiguinhos. Sabe por quê? Porque eu trouxe um presente pra Sara. Sara, vem aqui comigo, Sara. Olha, ela já tá até acostumada com a câmera. Como vocês podem ver, ó, ela já tá entrosada na nova casa, mas ainda um pouquinho assustada, viu? Ela ainda fica um pouco assustada. Mas olha o que eu fiz. Eu trouxe um bifinho. Olha aqui, ó. Olha, tu vem, né, Sara? Olha aí, ela é rápida, viu? Foi a primeira a pegar o bife. Dá pra acreditar que alguém tem coragem de bater no ser que não consegue nem se defender? Na internet, mais de 15 mil pessoas fazem um abaixo-assinado para que Sara não volte a morar com o agressor. Bom, nós fomos até a casa, a nova casa da cachorrinha Sara, e vimos que ela está bem. Mas é lógico que nós não podemos esquecer as agressões que essa cachorrinha passou na mão daquele homem. As imagens são chocantes e por conta disso, nós vamos tentar conversar com ele. A princípio, vamos propor uma entrevista, que eu quero falar com ele pessoalmente. Não sei se ele vai aceitar. Por isso, nós vamos gravar a ligação. Eu vou tentar agora ligar para o celular dele e se ele atender, nós vamos gravar essa conversa. E eu vou tentar agora, até para saber dele mesmo, o porquê daquilo. Eu queria entender como é que uma pessoa consegue ser tão mal com uma cachorrinha indefesa que não faz mal para ninguém. Vamos ver se ele atende. O nome dele é Jean. Deu ocupado, vou tentar de novo. Ou está dando ocupado, ou o número está desligado, né? Pode ser que ele tenha até trocado de número, né? Ó, novamente não consigo falar com ele. Porque o que acontece? Como é que uma pessoa vai justificar aquelas agressões? Sara já está familiarizada com os novos amigos e com a nova dona, que, ao contrário de Jean, o agressor, dá todo o carinho que um cãozinho merece. Pois é, mas dá a cachorrinha aí pra mim, faz favor, porque tem uma questão. A decisão da justiça ainda não saiu. A moça que tá com a cachorrinha é uma dona provisória quando já devia ser definitiva. E se bobear muito do jeito que a coisa vai, demorando tanto, o ex-dono acaba arrumando uma desculpa, o tempo passa e bobeia, a cachorra volta pra ele. Então, moral da história, o negócio é ficar em cima para não bobear e não perder de vista. Corta para mim. Ele é um sargento da Polícia Militar. E ele
E ele começa a namorar Veridiana, uma professora de 36 anos. De uma hora para outra, o relacionamento termina. E ele começa a perseguir a ex-namorada. Quando ela chegava em casa depois do trabalho, Veridiana deu então de cara com Clóvis. Os dois discutiram e ele sacou uma arma. A questão é que ele sacou uma arma, ela foi, cai e ele vai atirando. 1, 2, 3, 5, 6, 8, sei lá mais eu quantas vezes. Saiu do local, foi pro bar e começou a beber. A polícia cercou o local, todos viram ele sair de onde ele mata a namorada, foi pro bar. As polícias cercam tudo, ele começa uma negociação de 2 horas, até que então ele se entrega. Põe no Cidade. As imagens de circuito interno mostram o momento em que o sargento Clóvis Durade, de 46 anos, vai atrás da ex-namorada Veridiana Rodrigues Carneiro, de 36. Para tentar fugir da mira do policial, ela corre para o meio da rua, mas tropeça e cai. Ele se aproxima, aponta e atira pelo menos 10 vezes. Veridiana tinha acabado de sair da escola onde trabalhava, no bairro Tibere, e estava chegando em casa. Uma testemunha que não quis gravar entrevistas contou à nossa equipe que era por volta de 10h40 da manhã, quando a vítima chegava em casa. Ela desceu do carro e deu de frente com o policial militar que a aguardava na calçada. Eles começaram uma briga e, em seguida, ele começou a correr atrás dela. O sargento fugiu e foi para um bar. De acordo com o dono do bar, o policial militar teria entrado por esta porta, encostado aqui no balcão e pedido um copo de uma bebida de dose. Em seguida, ele contou como foi que aconteceu o crime. E aí? Ele falou, matei minha namorada. Falei, não, mentira. Matei. Falei, Durate, o que você faz por mim, você vem cá me contar uma história dessas? O comerciante contou que o policial estava embriagado e dizia que queria se matar. E fui enrolando aqui e falou, por favor, feche seus portão aí, tal, que a polícia vai chegar. Falei, não, fica calmo, cara. Quando ele acabou de falar isso, ele tomou outro copo de dose. E a polícia chegou em seguida. A polícia chegou em seguida. Pouco tempo depois, outros militares chegaram ao bar onde estava o sargento e começaram uma negociação. O quarteirão foi cercado por viaturas da polícia e dos bombeiros. E enquanto alguns policiais conversavam com o sargento, atiradores de elite se posicionavam nos telhados das casas da região. As negociações duraram mais de 2 horas. Depois de se entregar, o sargento foi preso e levado para o batalhão da polícia. Ele deverá responder pelo crime nas justiças militar e comum. Um amigo de Veridiana, que prefere não mostrar o rosto, disse que não sabia há quanto tempo os dois estavam juntos, mas contou que o relacionamento era conturbado, cheio de brigas por causa de ciúmes. Já estavam separados já de algum tempo. E ela já havia terminado um relacionamento porque ele era muito violento e tudo mais, ela não queria mais. E com isso ele vinha ameaçando diariamente ela. E com essas ameaças, por mais ela ainda gostava dele, ela decidiu não denunciar ele para o risco de ele não perder a aposentadoria, porque já estava prestes a aposentar. O corpo da professora está sendo velado. A família não quis falar com os jornalistas. A professora Veridiana Rodrigues Carneiro, de 36 anos, trabalhava nesta escola de educação infantil. As aulas foram suspensas. O aviso está bem aqui. Logo abaixo, as informações sobre o velório e o sepultamento da professora. Até o momento, não se sabe exatamente a motivação do crime. Deixa eu dizer, mas se aqui ele foi preso, nesse caso aqui, a questão é diferente. Ele se chama Francisco. E Francisco
conhece Eva. Todo mundo no bairro sabe que Francisco é o valentão. Ninguém quer se meter com Francisco. Ele passa, tem gente que muda de calçada. Mas logo ele conhece Eva e começa um sapeque-aiá. Eva está encantada. E aí, né? Os vizinhos dizem, bom, agora que ele arrumou um novo amor, ele vai ficar sossegado. Mas os dois brigam, se separam, voltam e continua a briga. Depois de mais uma agressão, Eva sai de casa. Mas aí vem na cabeça de Eva o sapeque-aiá, dele também, ela gosta dele, ela cede. Cede e voltam a morar juntos. A questão é que Francisco já não está trabalhando tanto como devia. Muito pelo contrário. Ele começa a viver às custas de Eva. Naquele dia ela ia preparar comida para a filha, para os filhos, na verdade, que ela tem. E ela não tinha gás. Ela diz, Francisco, vai comprar um botijão de gás. E ele disse, me dá o dinheiro. Bom, me dá o dinheiro. Ela disse, você não tem dinheiro para um botijão de gás? Ela disse, não. Resumo, aquilo marcaria um fim de um relacionamento. Porque Francisco vai esperá-la. Ela vai para um bar logo depois, vai para um bar com uma amiga. Ele invade, bate nela, os clientes do bar colocam ele para fora, mas ele decide que aquele dia era o último de Eva. Põe no Cidade. Na ambulância, uma árdua batalha, uma luta entre a vida ou a morte de Eva, uma mulher de 28 anos, baleada pelo homem que um dia ela amou. Depois que Eva foi imobilizada e recebeu os primeiros socorros ali mesmo, a mulher foi levada para o hospital. Ela já passou por uma cirurgia e os médicos retiraram uma das balas. A outra ainda está alojada. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela já conseguiu conversar com a mãe. E só pergunta se já pegou ele. Ela tem muito medo dela sair, ele querer fazer mal com ela, que ela não pode, se ela sair agora não pode nem ficar aqui para trabalhar, porque perigoso ele pegar ela aí na rua, ou mesmo no emprego. Ainda no momento em que era atendida, Eva contou para a polícia o nome de quem tinha acabado de atirar contra ela, Francisco, o homem com quem ela se relacionava e tentava se separar, mas que era possessivo e seguia a mulher por onde quer que ela andasse. Ainda segundo a mãe da Eva, no dia do crime, a Eva e o Francisco teriam brigado. O motivo da discussão é que ele se negava a pagar um botijão de gás que ela estava precisando. Por isso, ela teria dito ao Francisco que não queria nem ao menos saber de namorar com ele mais. E saiu com uma amiga. As duas vieram até este bar. Aqui, elas passaram toda a noite, toda a madrugada. Segundo testemunhas, o Francisco também veio para cá assim que ficou sabendo que este era o destino da Eva. E lá dentro, eles brigaram durante boa parte da noite. Inclusive, ele agrediu fisicamente a Eva dentro do estabelecimento com um tapa no rosto. Depois disso, ele foi embora. Ela continuou. Segundo essa amiga, que é considerada uma testemunha-chave para a polícia, depois desta agressão, ela ficou assustada. As duas decidiram, então, só ir embora daqui no dia seguinte, quando já havia clareado o dia. As duas, então, saíram sozinhas e vieram caminhando. Acreditavam estar seguras para ir embora naquele horário. Foi exatamente quando Francisco novamente apareceu. Ele veio de motocicleta, estacionou a moto, desceu, olhou para Eva e, de acordo com a testemunha, disse: "Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém." E começou a disparar os tiros contra Eva. Ela ficou caída exatamente aqui neste local, enquanto chegava o socorro para resgatá-la e levá-la até o hospital. Ele
continuou até a esquina e veio até este posto de combustíveis. Aqui, testemunhas afirmam que Francisco ainda disparou mais 2 tiros. E aqui dentro do posto, ele deu 2 tiros no colega dele. Deu 2 tiros nele e o colega dele saiu sentido bar. A polícia ainda não sabe quem é este homem que também teria sido baleado por Francisco. Francisco fugiu. A polícia foi até a casa dele, mas o criminoso ainda não foi encontrado. A amiga de Eva diz que quando elas achavam que Francisco tinha ido embora da balada, ele começou a mandar mensagens. Ela estava conversando com ele no WhatsApp, tipo, provocando ele. Aí ele falou, vou te matar. Aí ela falou, você não tem coragem. Esses degraus dessa escada, aqui é o acesso ao imóvel onde a Eva morou com o Francisco, exatamente nesta casa. Aqui eles viveram cerca de 4 meses, de 1 ano de relacionamento aproximadamente entre eles. As brigas entre o casal eram tantas que incomodavam até mesmo a mãe da Eva, que morava aqui em frente. Ela chegou a chamar o dono do imóvel para pedir que ele exigisse a saída da filha e do genro da casa. Tantas eram as brigas e nada era resolvido entre o casal. Até que um dia a Eva, desesperada, veio até a casa da mãe e pediu socorro para a mãe dela. Ela estava machucada, tinha sido agredida e o conselho da mãe foi que daqui elas fossem direto para a delegacia. Isso foi feito. Daí para frente, a Eva e o Francisco se separaram. Ela foi morar numa outra casa com as 2 filhas. O Francisco foi morar num outro imóvel. Mas cerca de 1 mês depois, aproximadamente, os 2 voltaram a namorar. Continuavam o relacionamento, cada um vivendo na sua casa. Eva teve as 2 filhas do primeiro casamento e Francisco não tem filhos. O motoboy também teria sido sócio de um bar onde conheceu Eva, a mulher que trabalhava em outro bar. Mas os 2 teriam se apaixonado. Gostava muito dele. Porque se ela não gostasse dele, né, ela largava e não voltava mais. Ela gosta muito dele. E ele também é doente por ele. Até o dia do crime, quando Eva terminou novamente o que agora, ao invés de casamento, já era apenas um namoro. Na rua onde o casal morava, os vizinhos não querem gravar entrevista. Eles têm medo. Dizem que Francisco sempre foi conhecido por ser um homem violento. E foram várias as vezes em que as brigas entre o casal tiveram que ser separadas pelos vizinhos. Uma delas, há cerca de 2 meses aproximadamente, onde ele começou a agredir a Eva aqui mesmo, no meio da rua. E foi só com a intervenção das pessoas que ele conseguiu soltar a mulher. E se Francisco surpreendia a família de Eva durante a relação, após o crime não foi diferente. Cerca de 6 horas depois do crime, aproximadamente, o Francisco ligou aqui para a família da Eva e falou com a cunhada dela. A primeira informação que ele queria saber era sobre o estado de saúde dela e qual hospital ela estava internada. Foram as primeiras perguntas. E o que você falou para ele? Eu falei com ele que eu não sabia, que eu tinha acabado de ficar sabendo da notícia e perguntei para ele como foi que aconteceu. O que ele contou? Aí ele falou que ele estava na balada, que foi ciúme, que ele ciúma muito dela, que ele gosta muito dela, que não desejava mal para ela, que não era para ele ter feito aquilo. A cunhada de Eva me diz ainda que no dia seguinte à ligação de Francisco, uma mulher que se disse irmã dele também telefonou. Eu queria saber em que hospital que ela estava e qual era o estado dela. O que você acha dessas ligações? Para mim, ou ele está preocupado demais, ou ele quer saber o estado dela, manda ele voltar de onde ele está escondido. Para a polícia não resta dúvida sobre a autoria do crime, mas ele continua em liberdade. E enquanto estiver fora das grades, a família de Eva teme pela vida. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida
no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do preso. Vamos, meu filho, não atrapalha o Cidade Alerta. Esse aí chama-se José. Quando ele descobriu que a namorada não queria mais ele, ele ficou zangado. Quando ele descobriu que a namorada já estava com outro, ele aí partiu para a ignorância. E ele preparou uma armadilha para a moça. O que você está falando? Eu não dava nada por aquilo. Eu vi ela cercando ela, né? E eu gostava dela, que eu sei que ele gostava mesmo, ela já ficou muito... Ele gostava tanto que ele matou a namorada. Como? Eu volto já já. Deixa eu dizer aqui rapidamente, eu estava contando a história do José, já eu vou mostrar, me dar a imagem da menina. Essa menininha, ela estava brincando com o irmão no meio da rua, quando dois motoristas de um carro e de um caminhão passaram discutindo, começaram a trocar tiros, os dois irmãozinhos. Ela acabou morrendo ali mesmo, o irmão está internado, me dá as imagens. Põe imagem para mim, meu filho. Você vai vendo a imagem. É ruim esse menino, meu pai eterno. Esse é o carro, me dá o preso. Já tem um homem preso. Já tem um homem preso, a polícia foi. A menininha estava brincando. Esse é um dos homens presos. A primeira informação a se confirmar, ele é o do caminhão. Eles saíram atirando, ele brigava com o homem, dois motoristas dando tiro. Acertaram as duas crianças. A menininha Wesley, de 9 anos, morreu na hora. E o irmão dela, o Ender está de 11, está internado. Você vai vendo as imagens, por exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer e também dá dó de ver como duas crianças podem ficar expostas a dois débeis mentais que numa discussão de trânsito trocam tiro e matam crianças. Aí a pergunta que eu te faço, um sujeito desse tem que ser condenado a quê? Põe no Cidade. Um dos responsáveis pelos disparos é Jailton Alves dos Santos, conhecido como Malão. Ele se envolveu em uma briga de trânsito e trocou tiros com outro motorista. Os dois não se importaram com quem estava por perto. A confusão entre os motoristas começou nesse posto de combustíveis. Segundo a polícia, porque eles teriam encostado o carro de um no outro. O dono do carro pequeno saiu, foi até em casa e deixou a esposa grávida. Depois, ele encontrou o dono da caminhonete em uma rua aqui da cidade. E aí, eles discutiram novamente. Os dois motoristas vieram dirigindo por essa rua, trocando ameaças e xingamentos o tempo todo. Até que eles pararam por aqui e começaram a trocar tiros. As crianças estavam atravessando essa rua para ir ao colégio quando foram atingidas. A menina levou um tiro no peito e morreu aqui mesmo no local. O irmão dela caiu. A poucos metros, ele levou um tiro nas costas e foi levado para o hospital em estado gravíssimo. O menino precisou ser transferido de helicóptero. Os motoristas não prestaram socorro. O carro pequeno quebrou no caminho e Jailton fugiu para um matagal. O dono da caminhonete não foi identificado. A polícia ainda não sabe qual dos dois efetuou os disparos que mataram Wesley e feriu gravemente Cauã. As armas também não foram encontradas. A questão central ainda, né, primeiro, né, é que o menininho está com uma bala alojada na coluna, estado grave e vai, daqui a pouco, passar por uma cirurgia para tentar tirar a bala e não se sabe ainda a dimensão do dano que pode causar a coluna do menino, além de ele estar em estado grave. Quer dizer, todos os componentes são os piores possíveis, porque dois débeis mentais decidiram trocar tiro em plena rua. É inacreditável. Me dá a imagem. Também o que tem de arma, ó. Vou mostrar ali, ó. Tá vendo? Isso é um traficante sorrindo pro helicóptero da gente. Olha lá. Aquele ali foi comprar droga, teve que passar na barreira do tráfico para mostrar que não estava armado.
A polícia tinha acabado de sair de lá, o cara com a pistola na mão. Vai vendo, põe no Cidade. O deboche de quem parece ter certeza da impunidade. O criminoso com a pistola na mão não se importa em ser filmado e sorri. Diante dele, o vai e vem de dependentes químicos em uma das bases da quadrilha. Este é o mercado das drogas no Morro São José da Pedra, em Madureira, zona norte do Rio. Um comércio em que o consumidor tem que seguir algumas regras. Repare este jovem com uma mochila. Ele levanta a camisa para mostrar que não está armado. Em seguida, deixa o que está carregando no chão e entra na boca de fumo. Essa é uma forma dos traficantes terem certeza de que o usuário não é um rival tentando invadir a área. Veja esta outra cena. O homem de moto estaciona a uma certa distância do ponto de venda de drogas e volta com uma embalagem. Enquanto isso, 2 bandidos ficam sentados do lado de fora da casa usada pela quadrilha. Eles observam a movimentação para alertar os comparsas sobre a aproximação da polícia. As imagens foram registradas pelo helicóptero da TV Record 8 horas depois de agentes do batalhão de choque deixarem o local. Na terça-feira, 50 PMs vasculharam o Morro São José da Pedra e a comunidade da Serrinha, áreas controladas pela mesma facção. Um foragido da justiça foi preso. A operação ocorreu após nossa equipe mostrar um bandido de pistola agindo tranquilamente na região. Nesta quarta-feira, o repórter cinematográfico Sérgio Alves registrou uma nova cena. Um olheiro do tráfico fumando maconha numa área de mata do Morro São José da Pedra. Perto dali, uma rua com uma cancela instalada pelos criminosos. A PM voltou à comunidade e destruiu o teleiro onde funcionava o mercado das drogas. Durante a ação do 9º Batalhão de Rocha Miranda, nosso helicóptero flagrou um homem em atitude suspeita. Ele seria mais um integrante da quadrilha comandada por Wellington de Brito Trindade, o Lacosta. O traficante é um dos chefões de uma facção que atua em 31 comunidades do Rio de Janeiro. Entre elas o Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e o Conjunto do Amarelinho, aqui no bairro de Irajá. Essa organização criminosa costuma evitar confrontos com a polícia. Uma outra estratégia é não vender crack para impedir a presença de usuários que costumam praticar roubos. No entanto, os bandidos não são nem um pouco discretos nos territórios que dominam. Veja este suspeito. Está sentado numa cadeira no principal acesso a uma pequena comunidade que fica ao lado da estação do metrô de Irajá. A 150 metros do local, uma cabine da PM abandonada. A Polícia Militar informou que mudou a forma de patrulhamento na região, mantendo agentes circulando pelas ruas. Nesta quarta-feira, o trabalho resultou na apreensão de 5 adolescentes com uniformes de uma escola pública. Os garotos com idades entre 13 e 15 anos estavam com uma pistola de brinquedo. Eles chegaram a roubar 2 estudantes da mesma faixa etária no bairro de Fazenda Botafogo. As vítimas sinalizaram para uma viatura que localizou os ladrões menores de idade. Acha que vai ficar o quê? A PM no Rio mudou a maneira de fiscalizar e de policiar. Mudou uma ova que se ficasse ali na guarita paradinho, os caras metiam era tiro, correram para chegar de surpresa. Vai ficar parado? Só se for besta, né? Com aquele monte de arma. Eu falava de José e Isaura. Isaura e José. Eles namoram. E namoram há 2 anos. Namoram há 2 anos. A questão é que José, a cada momento, está mais dono da situação. E ele se acredita dono de Isaura. Isaura está sufocada. Ela não aguenta mais e quando ela lembra, ela diz, caramba, no início a nossa vida era tão boa, era um namoro tão gostoso, a gente conversava, passeava, sapecava e iaiá, era mais plena felicidade. E agora ele manda em mim, só quer me dar bronca, me empurrar. Não, chega, se separa. José não deixa nenhum momento de perseguir Isaura. Isaura consegue um novo namorado. Me dá a imagem de José, por favor. Abre. Sobre um cara que ficava só cercando ela quase direto. Vai vendo. E ele achava que eu não via o que eu estava fazendo, né? Eu não dava nada por aquilo. Eu via ela cercando ela, né?
E eu gostava dela, que se eu sei que ele gostava mesmo, ela já ficou... Ele gostava dela, gostava tanto que a matou e ele já está preso. Põe no Cidade. O choro é de quem acaba de perder uma irmã, a quem chamava de filha, de forma brutal e covarde. A minha irmã não merecia. Estou sendo ameaçada. Estou sendo ameaçada agora, não sei o que eu vou fazer. Isaura Rodrigues tinha 37 anos e há 2 namorava José Nunes. Um relacionamento conturbado, cheio de brigas e ameaças a toda a família. Ele falou assim, ó, se eu mato ela e de lá de dentro da cadeia eu mando matar você. Isaura era faxineira e trabalhava como diarista na casa de vizinhos e amigos, na cidade de Malacaxita, no interior de Minas Gerais. Era uma pessoa comunicativa, se relacionava com todo mundo e por isso tinha muitos amigos. Só que a simpatia de Isaura não era bem vista por José Nunes. Bastava ele ver alguém conversando com a companheira no meio da rua para esse bate-papo rapidamente se transformar em uma sessão de espancamento e tortura. José Nunes sempre foi um homem violento e não poupava nem os filhos de Isaura. Ela ameaçava os filhos dela e ela tinha medo que alguma coisa poderia acontecer com os filhos dela. Nos últimos 15 dias, o relacionamento do casal ficou ainda pior. E José Nunes já não escondia mais o desejo de matar Isaura. Por causa das crises de ciúmes de José Nunes, Isaura decidiu que era hora de colocar de vez fim ao relacionamento. Só que a decisão dela, em vez de resolver um problema, acabou causando um outro ainda maior. A fúria do ex-companheiro. E ela já quase nem saía mais. Ficava presa dentro de casa. Ela não saiu porque ela ficava com medo, que ele falava assim, ó, se você denunciar e eu ser preso, eu mato seus filhos. E agora tá eu e tá os filhos dela correndo perigo também, porque de lá de dentro ele pode mandar fazer alguma coisa com nós. Sem medo da justiça e decidido a não deixar a ex-namorada com outro homem, José Nunes não dava espaço e estava sempre por perto. José Nunes passou então a perseguir Isaura à distância, para saber exatamente o que ela vinha fazendo sem a presença dele. Para isso, ele costumava inclusive a pular o muro da casa dela. Para que ela não percebesse, ele se escondia no meio do mato, mas sabia que os vizinhos acompanhavam tudo também à distância. Só que essa semana, José Nunes acabou encontrando Isaura sozinha dentro de casa e acabou matando a ex-namorada. Isaura não teve tempo nem para pedir socorro. Morreu nos fundos do quintal, debaixo de um pé de manga. José Nunes ainda tentou fugir, mas foi preso pouco depois pela polícia militar. Na delegacia, falou sobre uma carta escrita à ex-namorada. O bilhete foi sobre um cara que ficava só cercando ela quase direto. E ele achava que eu não via o que eu estava fazendo, né? Eu não dava nada por aquilo. Eu via ela cercando ela, né? E eu gostava dela, que se eu sei que ele gostava mesmo, ela já ficou muito tempo mais ex, né? José Nunes falou também que não aceitava o novo namorado de Isaura e que depois de matar a ex-companheira, esperava encontrá-lo. Eu pensei assim, eu vou sair, se eu ver o cara mais ela de novo, igual todo dia eu vejo, eu vou chamar ele a atenção, só isso. A família de Isaura agora só espera que a justiça seja feita e que José Nunes permaneça na cadeia. Você vai vendo a imagem que acaba de me chegar, põe exclusivo, minha filha. Esse homem causou uma tragédia numa família de 4 filhos pequenos, exatamente. 4 filhos, ele invadiu naquele dia, e eu posso falar invadiu, que foi o que ele fez. Ele invadiu a casa e quando ele saiu, ele deixou um rastro de destruição e dor. O que ele fez? Eu volto já já. Polícia acaba de dar uma bola super dentro. Prendeu um que eu falei aqui já várias vezes, é um sujeito perigoso, um tal de Ben 10. Ele é chefe da segurança de uma quadrilha gigantesca e ele já está preso. Põe imagem, por favor.
Eles estavam com armamento gigantesco. Se é que eu me lembro bem dele, ele é esse cara aí de blusa camuflada, o Ben 10. Se é que eu me lembro. Mas eu tô em dúvida, hein? Olha as armas que eles estavam. Vai vendo. Olha o tamanho do arsenal. Põe exclusivo, minha filha. A polícia acaba de fazer e me ligou dizendo que dá trabalho para fazer. Põe no Cidade. Policiais federais, com o apoio do BOP, conseguiram apreender durante uma operação em Nova Iguaçu todo este material aqui. Ele estava em uma casa, numa área residencial próximo ao aeroporto, que eles conseguiram descobrir graças a uma longa investigação. E olha, como você pode ver, nós temos aqui vários fuzis, muita munição, carregadores, rádios comunicadores, além de um material que indicaria a contabilidade da organização criminosa. Agora, para os policiais, mais importante do que todo este material que foi apreendido foi desarticular um pouco desta organização criminosa que estaria fazendo tráfico de drogas e de armas ali na região de Santa Cruz. 3 traficantes foram presos. Na operação da Polícia Federal, além de Cláudio Conceição, os policiais também prenderam um traficante conhecido como Léo do Aço, que aparece de camisa preta. De acordo com a polícia, no momento da prisão, ninguém reagiu. Tanto Léo do Aço quanto Cláudio Conceição são muito perigosos e dominam o tráfico na Zona Oeste. Léo do Aço comandaria a comunidade de Antares e Cláudio Conceição a do Rodo. Deixa eu dizer uma coisa. Não, vamos lá. Essa aqui chama-se Natália. Natália, e ela namora com o Fagner. É um caso que eu vou mostrar já já, porque antes eu vou mostrar o do Valdemir, que eu tinha falado. Me dá a imagem do Valdemir preso. A polícia já prendeu o Valdemir. Pode pôr a imagem ali, por favor, para mim, no ar, por favor, obrigado. Esse é Valdemir, ele é casado com Isabel há 8 anos, 3 filhos pequenos. Ele já tinha a outra criança, ela do primeiro casamento. Ela estava preparando o jantar quando ele chegou. Quando ele chegou, naquela confusão, ele saiu. Ele já entrou em casa brigando com a esposa que servia o jantar. Foi nessa hora, ele foi para o carro. Quando ele voltou, ele já voltou armado. Põe no Cidade. Para a filha mais velha, é difícil falar da mãe sem se emocionar. Vivia 24 horas na casa dela, né? E ela brincava comigo. Dava conselho. Camila é filha do primeiro casamento de Isabel de Oliveira Almeida, que hoje completaria 40 anos. Ela foi morta pelo marido, com quem foi casada por 8 anos, e teve outros 3 filhos. O assassino foi apresentado na delegacia depois de ficar quase 1 mês foragido. Valdemir Almeida de Araújo, de 27 anos, estava na casa de parentes em Rio Verde, no interior do Mato Grosso do Sul. Durante todo o momento, o pedreiro permaneceu de cabeça baixa. Ele matou a esposa por ciúmes. No dia do crime, o Valdemir saiu de casa para ir ao trabalho como fazia rotineiramente. Na volta, já no fim da tarde, passou em um bar para tomar cerveja com os amigos. Ficou lá por cerca de 2 horas, depois voltou para casa. Ele morava aqui neste endereço com a Isabel e os 3 filhos pequenos. Assim que ele entrou na casa, Valdemir começou a discutir com Isabel, enquanto ela servia o jantar para as crianças. No calor da discussão, ele foi até o quarto e pegou uma arma de fogo que estava embaixo do colchão. Foi até a cozinha e disparou 4 vezes em Isabel, que foi assassinada na frente dos 3 filhos pequenos, de 4, 7 e 10 anos de idade. Valdemir já tinha passagens pela polícia, mas nenhuma queixa havia sido prestada por Isabel, que durante meses sofria com as constantes agressões do marido. Camila, que não é filha de Valdemir, conta que a mãe reclamava da falta de carinho do marido. Só não pedia a separação por conta dos filhos pequenos. Eu falava para ela assim, não dava mais certo para ela separar dele, né? Que os dois brigavam muito. Na delegacia, Valdemir evitou boa parte das perguntas,
Mas, ao relembrar dos filhos com quem teve com Isabel, deu um recado. Pedir perdão para elas. A enteada de Valdemir quer agora que o homem pague pelo crime que cometeu. Eu não tenho raiva dele, não. Só quero que ele pague o que ele fez com minha mãe. Mas se nesse caso ele está preso, aqui esse está foragido. Ele namora a Natália de 20 anos de idade. E tudo parecia ir muito bem. Os pais de Natália, a família de Natália, têm certeza que Fagner é o homem ideal. Ele está completamente apaixonado. A família percebe isso. E Natália também. A questão é que o bom rapaz, de repente, desapareceu. São 6 meses de namoro. Natália está apaixonada porque esse é o primeiro namorado dela. Naquele dia, um telefone toca. Do outro lado, a polícia escuta o seguinte: o corpo que vocês estão procurando está em tal lugar. A polícia tem certeza que quem ligou foi Fagner para dizer onde estava o corpo de Natália. Fagner simplesmente desapareceu. Põe no Cidade. Natália Fernandes, de 20 anos, foi encontrada morta dentro da casa do namorado, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Aí eu tentei ligar no celular dela, o celular dela estava sem sinal, e tentei também ligar no celular do namorado dela. Mas não consegui falar com nenhum dos dois. Aí eu vim até aqui, aí quando eu cheguei aqui já estava cheio de viatura. A polícia recebeu uma ligação anônima. Do outro lado da linha, uma pessoa dizia que neste endereço havia uma mulher morta. Os policiais então vieram até aqui e encontraram o corpo de Natália em cima da cama. Ela estava de bruços e com um tiro na nuca. O namorado, Fagner Jesus Maia, de 27 anos, é o principal suspeito de ter matado Natália e depois ligado para a polícia. Ele está desaparecido. Segundo a família, os dois namoravam há 6 meses. Eles costumavam brigar, mas era difícil. E ele também a gente nunca identificou que ele fosse agressivo ou coisa parecida. Natália trabalhava como confeiteira. De acordo com a família, ela tinha planos de se especializar no exterior. E sempre falava que queria ir para Paris, fazer curso de confeitagem lá. Era assim uma menina... Nossa, não tem assim o que dizer, não tem o que dizer. Uma garota rara nos dias de hoje. Era uma pessoa muito boa. Dedicada à família. Agora não tenho mais ela. Ao trabalho. Tudo que fazia era com perfeição. Ela cuidava sozinha de uma coelha, 2 periquitos e Juquinha. Um cão que a menina tinha tirado das ruas. O Juquinha, ela tinha o maior amor nesse cachorro. Até ele tá assim. Cabisbaixo. Ele tá quieto. Essa aqui é a cama da Natália, onde nós estamos sentadas. Normalmente, a Nebinha não fica aqui, né, dona Solange? Ela fica às vezes aqui de baixo, ela costuma subir quando a Natália está aqui, deitada, que ela sobe. Pois é, e desde que a notícia chegou, desde que essa tragédia, né, atingiu essa família, a Nebinha subiu na cama e não sai por nada. Natália e Fagner Jesus Maia, de 27 anos, estavam juntos há 6 meses. O casal morava no mesmo bairro e se conheceu ali mesmo. O relacionamento parecia tranquilo. O montador de móveis, até então, nunca tinha dado pistas de que se tratava de um homem perigoso. E às vezes ele vinha, jantava aqui. Ele aparentemente parecia tranquilo, nunca vi nada. A tratava bem? Acho que sim, porque ela estava sempre feliz, né? Ela estava sempre rindo, ela falava que ele era bom para ela. Ele era bonzinho. Natália nasceu e cresceu na capital, mas tinha criação e malícia de menina do interior. Pela mãe, a jovem ainda era chamada de bebê. Ela era tão boazinha, a Natália foi o anjo que Deus colocou na minha vida. Ela era muito boa, muito, muito. Muito trabalhadeira, muito... Nossa, muito alegre, ela era muito feliz.
sabe? Para ela estava tudo bom, não tinha nada que ela reclamava, ela não reclamava de nada. Ela era muito boazinha, muito. Ai, moça, eu não quero falar mais. Metade da família de Natália é do Paraná, da cidade de Cianorte. E assim que souberam o que tinha acontecido, os familiares se uniram, alugaram essa van, rodaram aí mais de 700 quilômetros e chegaram hoje pela manhã aqui em São Paulo para poder dar apoio para a família. Todos aqui estão tentando ainda entender o que aconteceu, por que aconteceu. Segundo os parentes, Natália viajou para o Paraná sem avisar. É que os dois estavam brigados. Ela só chegou feliz, ai, a gente se falou, Aí ela começou a se arrumar para vir embora, pintou os cabelos, se preparou e veio bastante feliz, dizendo que assim que chegasse ia ver ele. Poucos dias depois, acabou assassinada. Eu queria que Deus tirasse a dor que eu estou sentindo, aliviasse a dor que eu estou sentindo, eu e meu marido. Wagner foi o primeiro namorado de Natália. Ela era completamente apaixonada por ele. Já o montador de móveis, com certeza não. Nossa equipe voltou à casa do principal suspeito e lá descobrimos que a imagem de bom moço era uma grande mentira. A Cleusa é a proprietária do imóvel onde o Wagner morava, ou mora, né? Porque ele, pelo jeito, desapareceu, né? Sumiu. Assim, pelo menos pelo que eu sei, a polícia não conseguiu localizá-lo. Ele morava aqui também. A senhora também mora nesse terreno, né? Isso. Moro aqui no mesmo quintal. Aí estava alugado, ele trazia as namoradas dele, só que assim, eu nunca nem sei quem entra, nem quem sai, né? Mas tinha muita movimentação de mulher? De vez em quando ele trazia as namoradas dele, né? Assim, trocava, não na mesma frequência, né? Ele trazia uma, depois desistia, trazia outra. Isso assim, nos últimos 6 meses, a senhora acha que tenha visto quantas mulheres, mais ou menos? Não, ele tinha uma namorada que tinha uma filhinha, vinha ela e essa outra, que eu vi entrando só e saindo. A proprietária do imóvel diz que na noite do crime não ouviu nada. Mesmo muito assustada, Cleusa nos leva à cena do crime. Bom, aqui então era a casa do Wagner. Está mobiliada a casa. De acordo com a Cleusa, não foi mexida, ele não levou nenhum móvel, como nós estamos vendo. Está tudo no lugar, né? Geladeira, micro-ondas, fogão, isso tudo pertence a ele. Pertence a ele, não é da tudo casa. dele, não é meu não, é dele. Pois é, a louça está na pia aqui, como a gente está vendo, ó. Do jeito que ele deixou, ficou. O crime foi no quarto. Foi bem aqui, ó, que o corpo da Natália foi encontrado. Ainda tem mancha de sangue na parede, tem mancha de sangue ali na cabeceira da cama, uma grande bagunça no quarto, muita roupa espalhada, tênis e alguns objetos também femininos que podem pertencer a Natália. A Cleusa disse que outras mulheres também vinham aqui, mas mostra aqui, ó. Aqui tem um brinco, tá vendo? Uma piranhazinha de cabelo. Do lado de cá, no canto aqui, ó, tem uma sapatilha. Provavelmente isso devia pertencer a Natália. Você chegou a ver o corpo aqui, Cleusa? Eu não quis ver, porque fica uma imagem muito ruim. Só o fato de saber que foi aqui já me deixa muito mal. Imagine ver, não ia dar. E aí tem um brinco ali também que eu acho que é dela, né? Não sei. Porque eu não a conheço assim de ter papo, de ter amizade. Eu só a vi entrando. E também não vi brigando, sabe? Discussão, assim, para dizer teve barulho, nada. Ela não viu, mas Wagner desapareceu. E a polícia está ao encalço dele. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. Opa, peraí, corta para mim, corta aqui, corta. Não liga não, porque ele já foi encontrado. Ele já foi encontrado, acaba de ser encontrado. O nosso Bruno Peruca tem todas as informações. Diga, Bruno. Olha, Marcelo, muito boa tarde. O Wagner foi até a delegacia, se apresentou acompanhado de um advogado. E você sabe o que aconteceu? Pela mesma porta que Wagner entrou,
Ele saiu, que foi pela porta da frente, Marcelo. O advogado conseguiu na justiça o direito dele esperar, aguardar em liberdade o julgamento. E aí a situação da família fica ainda pior, porque sofre agora com a morte desta jovem e sofre em saber que o assassino está solto nas ruas, viu, Marcelo? Obrigado, Bruno, mas ele já se apresentou, o advogado habilmente usou o que a lei permite, infelizmente, e ele vai responder em liberdade.